Vamos à palavra? 2 Samuel, capítulo 21. Tá? Eu quero pregar hoje sobre resolvendo o seu passado para liberar o seu futuro. Repita-se comigo: resolvendo o seu passado para liberar o seu futuro. E eu quero, irmãos, geralmente eu leio um versículo, mas hoje eu vou ler 14 versículos aqui, que eu creio que é importante nós lermos o texto todo para que você tenha uma maior compreensão do que vai ser ensinado e falado aqui essa manhã. 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14, está escrito assim: nos dias do rei Davi, houve fome de 3 anos consecutivos. Então Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E eu lhes darei resgate, para que abençoem a herança do Senhor. Olha aí, aonde está a bênção na mão de Israel? Está na mão de os gibeonitas que nem crente eram. Olha que coisa séria. Depois eu vou explicar porque eles não eram crentes. Então Davi fala aqui para que nós possamos ser abençoados, não é? Vocês abençoem a herança de Israel. E os gibeonitas responderam: a nossa questão é com Saul e com a sua casa. Não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então disse Davi: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto aos homens, o homem que queria nos destruir e procurou que fôssemos exterminados sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos eles diante do Senhor em Gibeá. E Saul eleito do Senhor, de Saul eleito do Senhor. E o rei disse: vou vos dar. Mas o Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os filhos de Rispa, filhos de Aiá, e que tinham dito de Saul, a saber, Armoni, Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Melonatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas e enforcaram eles no monte, diante do Senhor. Os 7 morreram no mesmo tempo, foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias do princípio da colheita de cevada. Então Rispa, filho de Aia, pegou um pano de saco, estendeu sobre si em uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, e nem os animais do campo de noite. E contaram a Davi o que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, os filhos dos moradores de Gileade, os quais furtaram da praça de Betseã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Giboa. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, juntamente com os ossos dos enforcados, e sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim e Selá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo isso que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com Israel, com a terra, ou seja, Deus voltou a abençoar Israel. Então hoje eu quero pregar sobre essa palavra que tem profundos ensinamentos para nós, aqui de 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14, não é? Para mim é um dos textos extraordinários da Bíblia, né? Saul agora tinha morrido, Jonathan, Davi já por muito tempo reinando em Israel, e
depois de várias conquistas, depois de Davi trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, depois de Davi conquistar Jerusalém e estabelecer o reino em Israel, algo acontece que deixa uma interrogação. Um primeiro ano de fome, um segundo ano de fome, um terceiro ano de fome. Céus fechados, né? E lógico que nós interpretamos claramente que, tendo fome, não estava havendo colheita, o plantio estava secando, bem provável que estava tendo chuva. Irmãos, eu sei que foram 3 anos de um retrocesso na vida de Israel. 3 anos que as coisas não estavam andando, 3 anos que as coisas não estavam funcionando, 3 anos que todo Israel, veja bem, uma nação inteira está perecendo. E Davi então decide buscar em Deus uma resposta. Por isso que eu gosto de Davi, irmão. Davi, é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, não que ele seja um homem perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus. E ele vai buscar resposta em Deus. Alguma coisa está errada. Por que está acontecendo isso? Por que está sem chover? Por que os céus não estão dando chuva? Muito mais do que um evento natural que alguém pode interpretar, Davi é espiritual. E ele vai buscar resposta em Deus, porque Deus é dono de tudo, Deus é dono da vida, Deus governa o céu, Deus governa a terra. E eu creio, como Davi, que nada acontece sem um motivo, sem uma razão. E outra, eu também creio como Davi, toda resposta está em Deus. Quando não há resposta na terra, Deus tem respostas para a sua vida. A resposta está em Deus. E Davi olha de um lado, olha do outro, vê que a coisa está fora do comum. Já 3 anos de situação que o país parou e a fome está se instalando e a coisa está, na verdade, de avançar, está retrocedendo. Ele vai buscar uma resposta em Deus. E Deus sempre tem uma resposta. Aleluia. Eu não sei qual é a resposta que você está procurando, mas em Deus está a resposta que você está procurando. Em Deus está a solução que você está procurando. Em Deus está a cura que você está procurando. Em Deus está a palavra que você está procurando. Em Deus está a chave do céu, que pode abrir os céus novamente, fazer chover na tua terra e restaurar essa história. E Davi entende muito bem de Deus. E ele vai orar. E ele vai buscar resposta em Deus. E, irmão, e Deus responde, sim ou não? Deus responde. E Deus vai e responde para Davi. Davi, é o seguinte: isso está acontecendo porque lá no tempo de Saul, o rei que te antecedeu, ele matou os gibeonitas, né? E os gibeonitas, irmãos, eram dos amorreus. E quando você vai estudar a história, quando Josué está conquistando a terra de Canaã, eles usaram de uma estratégia para fazer uma aliança com Israel, sabendo que eles iam morrer. E a Bíblia diz que eles eram logo a próxima cidade que Josué ia conquistar. Então eles pegaram roupas velhas, um pão mofado, um odre de vinho que já estava para se romper, todo rachado, e foram até Israel dizendo assim: olha, o dia quando nós saímos de casa, esses pães aqui que estão embolorados, estava quentinho, essas roupas eram novas, né? Mas nós ouvimos falar de muito distante que Deus de Israel está fazendo coisas grandes. Nós queremos fazer uma aliança contigo. Josué, sem consultar o Senhor, fez uma aliança com os gibeonitas, fazendo um pacto de aliança com eles. E logo no dia seguinte se descobriu que os gibeonitas eram, na verdade, vizinhos deles. Só que como eles tinham palavrado, olha o poder de uma aliança, irmão. Como eles tinham dado uma palavra, apertado a mão, como eles tinham feito um acordo entre eles, eles já não podiam mais matar os gibeonitas. Então Israel teve que protegê-los e dar asilo para eles dentro de Israel. Lógico que eles viraram carregadores de água e serradores de madeira, mas eles, desde aquela época, eles ficaram sob a proteção de Israel por causa da aliança que eles fizeram diante do Senhor. Saul, quando assumiu o erro, como Saul não respeitava nada do que Deus tinha falado e não sabia nem o poder de uma aliança, do que era honrar uma aliança, ele começou a matar os gibeonitas da sua época. E ele matou muitos gibeonitas ao ponto de quase exterminá-los de Israel. Eles tiveram que se esconder, tiveram que fugir. E agora, no tempo de Davi, eles estão de volta. Davi entende a aliança e deixa eles na função deles.
E agora Deus está cobrando o que foi feito no passado. E Deus vai dizer para Davi: Davi, os céus estão fechados, as coisas não estão acontecendo, tudo parou em Israel durante 3 anos, porque Saul matou os gibeonitas sem a minha permissão. E a consequência da desobediência dele, da quebra de aliança, é o que está acontecendo nesse exato momento. E aí então, Davi chama os gibeonitas e fala para eles: o que vocês querem? Ouro, prata? Qual que é o resgate que vocês querem para que Deus nos perdoe e a nossa aliança seja restabelecida? E aí então os gibeonitas vão falar uma palavra muito séria, vão falar o seguinte: a nossa questão não é ouro, a nossa questão não é prata, a nossa questão é com Saul, que nos matou. Então, para que nós possamos realmente resolver essa situação, eu quero 7 homens da casa de Saul, descendentes direto dele, e eu quero enforcá-los diante do Senhor aqui. Mas não é o Senhor Deus aqui não, mas nós queremos enforcar eles. Então Davi fala: eu vou fazer conforme vocês pediram. É até uma situação terrível de se pensar, mas a Bíblia diz que Davi escolheu 7 homens, menos Mefibosete. Tinha 2 Mefibosete aqui, menos Mefibosete, filho de Jonas, por causa da aliança. Ele entregou na mão de gibeonitas. A palavra de Deus nos diz que foram enforcados diante do Senhor no monte. E depois que foram enforcados, acontece um episódio interessantíssimo. Aqueles corpos foram jogados ao ar livre, e Rispa, que é uma das que perdeu os filhos, ela fica com aqueles cadáveres. A Bíblia diz que ela tampa os cadáveres, protege os cadáveres, encobre os cadáveres, e fica dia e noite, de dia expulsando os urubus, as aves do céu que vêm comer os corpos, e de noite os animais selvagens que querem comer os corpos. Irmãos, a Bíblia não vai dizer quanto tempo, mas ela fica até a época de chuva. Ela fica dia e noite naquela situação de luto, não descansando. E há algumas lições importantes de Rispa aqui, que nós vamos entrar aqui. E eu só sei que ela fica debaixo daquela situação humilhante, porque os seus filhos estão lá. Mas preste atenção, irmão, por que ela não mexe nos corpos? Porque não tinha autorização do rei. E se ela mexe nos corpos sem o rei autorizar, ela morre. Então, ao mesmo tempo que ela reivindica um direito, ela não quebra um princípio de autoridade. Isso é importante, porque tem muita gente que tem um direito e acha que pelo direito que tem pode quebrar um princípio de autoridade. Cuidado, pode lhe custar a cabeça. E ela é sábia, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo tendo direito de enterrar os seus filhos, ela espera e ela fica protegendo aquilo. Até que a Bíblia diz que caiu no ouvido de Davi no palácio, e Davi ouviu o que estava acontecendo, chegou aos ouvidos do rei. Então Davi se levanta, toma uma atitude, vai, pega os ossos de Saul, Jonatas e os filhos de Saul, pega os cadáveres e enterra todos os cadáveres. Depois que eles enterraram os cadáveres, a Bíblia diz assim: então Deus se tornou mais uma vez favorável para Israel. Em outras palavras, a coisa começou a fluir, aleluia, a chuva caiu, a colheita veio, tudo voltou ao normal, e aquele atraso de 3 anos parou, e a vida começou a acontecer a partir daquele dia que os ossos foram enterrados. Ou seja, Deus voltou a abençoar Israel. Preste atenção, e eu quero tirar lições aqui hoje para a nossa vida. E é por isso que o tema é: resolva o seu passado para liberar o seu futuro. Sabe, irmãos, nós, a grande maioria das vezes, não estamos vivendo um futuro novo, estamos vivendo uma repetição do passado. É o mesmo filme que volta na mesma história da nossa vida. E é interessante, irmãos, que nós temos que entender: 3 anos de retrocesso, 3 anos de atraso de vida de Israel, 3 anos
sem as coisas acontecerem. E eu fico perguntando, quantos não estão há 3, estão há 10, há 15, há 20 anos, com a mesma situação, acordando no mesmo ciclo, achando que tudo está normal. E eu quero hoje aqui mostrar para você que é necessário nós resolvermos o nosso passado para nós vivermos algo novo de Deus, vivermos um futuro e temos uma liberação desse ciclo que talvez está acontecendo na sua vida. E você vive, mas vive uma repetição de um passado que ainda não foi resolvido. E hoje Deus vai pôr os pingos nos i para liberar a tua vida para o que Ele tem, aleluia, para você, aleluias. A primeira coisa, meu irmão, que você tem que entender é que enquanto você não fazer uma leitura da sua vida e perceber que alguma coisa está errada, a sua vida vai continuar igual. Eu gosto de Davi, como eu disse, que ele entendeu, ele fez uma leitura. Espera aí, 1 ano talvez poderia ser normal, 2 anos talvez poderia acontecer, mas 3 anos tem alguma coisa errada. E quando você não fazer uma leitura real da sua vida e não perceber que a sua vida não sai do lugar e alguma coisa está acontecendo, e você não buscar em Deus uma resposta e entender que tudo na vida não é uma questão, aleluia, simplesmente de sorte, é uma questão de posicionamento. E se você se posicionar diante dessa situação, diante de Deus, Deus vai descer do céu e vai trazer uma cura para essa história de uma vez por todas. Irmãos, Davi acordou depois de 3 anos. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada entre ele e Deus e ele. Agora, quantos não entenderam ainda? Quantos não entenderam ainda? Então, olha que coisa, né? Davi, ele vai entender e ele vai ter coragem. Deixa eu falar um negócio para você, para trazer mudanças reais na sua vida. Você vai ter que ter coragem para encarar a Deus. Está preparado para a resposta que Ele tem para você. Porque a grande maioria de cada um de nós, eu estou me incluindo aqui, nós, irmãos, criamos um mundo de ilusão e de mentira, e se adaptamos a esse mundo de ilusão e de mentira para não queremos ser confrontados na verdade de Deus. Eu vou falar sem sombra de dúvida, a grande maioria de nós não gosta de ouvir a verdade, principalmente quando essa verdade nos diz respeito a nós mesmos, e alguém chega e nos dá aquele confronto, ou nos fala uma palavra que mexe com o nosso ego, que mexe com o nosso eu, que destrói o nosso mundo perfeito que nós criamos dentro da própria ilusão que nós criamos. E nós não queremos ouvir a verdade, nós preferimos deixar os mortos aí, os ossos por aí, deixar situações por aí como se nada tivesse acontecido, e na real a nossa vida está travada, a nossa vida não está fluindo, e muitos acabam virando um frustrado da vida, culpando todos e não admitindo a verdade que tem que ouvir. Olha o que o salmista disse, ou melhor, o próprio Davi disse no Salmo 4, versículo 2: até quando, filho dos homens, convertereis a glória de Deus em infâmia? Até quando, filho dos homens, amareis mais a mentira, correreis atrás da vaidade? Em uma tradução, que é a tradução Mensagem, diz assim: até quando vocês vão se iludir? Até quando vocês vão montar um mundo de mentira, um mundo de ilusão, e se iludir a si mesmo? E nós muitas das vezes se iludimos, criamos esse mundo de ilusão,
né? Olha lá, estão amando ilusões e buscando mentiras. Porque o homem gosta, meu irmão, das ilusões. Só que deixa eu te falar, tem sujeira que não dá para varrer debaixo do tapete, não. Tem coisa que não dá para fingir que aconteceu, não. Tem coisa que não dá para passar por cima, não. Algumas coisas verdadeiramente dá para passar por cima e dá para fingir que não aconteceu e bola para frente. Outras não. Ou você resolve esse passado que ficou atrás, ou ele vai te perseguir para a vida toda. Ou você enfrenta esse passado que ficou para trás, ou você vai viver ele todos os dias. Ou você encara o que você tem que encarar, ou você continua com os céus fechados, você continua se iludindo, você continua se auto-enganando, você continua montando o seu mundo de ilusão, deixando a verdade de Deus de lado. Davi vai buscar uma verdade, ele vai em Deus, e ele fala: Senhor, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo tudo isso? Tem um motivo e eu quero que o Senhor fale qual que é o motivo. Deixa eu falar para você. Eu vou falar para mim e para você. Nós estamos preparados para ouvir o que Deus tem para falar para nós?